Que bom, queridos, que você está aqui esta manhã, para juntos nós termos um tempo assim de meditarmos na Palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Muita calma nessa alma. Nesse tempo tão agitado que nós estamos vivendo, de tantas mudanças, você provavelmente, se nós pudéssemos olhar um quadro da nossa vida, ou vários quadros da nossa vida, você provavelmente vai se identificar com alguma dessas fotos no último ano. Talvez o quadro da sua vida fez parte de alguma dessas imagens. Preocupados, olhando para as contas, ou olhando tudo que estava se passando no mundo, em um momento de isolamento, em um momento de pensar o que vai ser, o que vai acontecer, como vai ser amanhã, como vai ser essa semana, em um tempo de tantas mudanças, incertezas que nós estamos tendo. Por isso, o motivo dessa série. Nós precisamos ter muita calma em nossos corações, a calma que somente pode vir do Senhor. Mas o fato é que, mais uma vez, eu digo mais uma vez porque eu venho acompanhando essas pesquisas já há alguns anos, mais uma vez o Brasil é destaque como um país com maior índice de preocupação e ansiedade e depressão. E aí veja uma pesquisa encomendada, realizada, uma pesquisa global realizada pela Universidade Estadual de Ohio, que ela vai dizer o seguinte: 63% dos entrevistados apresentaram relatos de ansiedade e 59% apresentaram sintomas de depressão. Essa pesquisa foi feita em outros 10 países que lidaram de diferentes formas com a pandemia. Entre esses países, o Brasil. Mas já há algum tempo, já há alguns anos, o Brasil ele vem ocupando o primeiro lugar como o país com mais pessoas com depressão e que sofrem de ansiedade. Mas sabe qual é o grande problema? Passamos boa parte do nosso tempo preocupados. Quer ver? Deixa eu ilustrar isso para você. Vou trazer aqui o dia a dia da família X. E a família X pode ser qualquer família, pode ser a minha família, pode ser a sua família, e você vai ver como que nós passamos boa parte do nosso tempo preocupados. A família X, eles acordam 5h30 da manhã, porque tem que arrumar as coisas para deixar o filho na escola, 8 horas tem que estar no trabalho. Mas aí ele acorda 5h30 da manhã, e aí tem aquele segundo despertador, né? Que assim, 15 minutos, 5 minutinhos depois. Aí, de repente, 20 minutinhos depois, você acorda e você olha e fala, passou 20 minutos, não vai dar tempo. Eu tenho que pegar o menino, arrumar o menino, dar comida para ele, levar ele para a escola. E aí você já começou o seu dia preocupado. E aí você dá qualquer coisa para o filho comer no café da manhã. Aquelas bisnaguinhas assim de goiabinha que chama? Né? Às vezes, entrega uma goiabinha, toma, come isso. Aí você olha para ele e pensa, o açúcar faz tão mal. Pode dar câncer. Vi uma pesquisa que o açúcar dá câncer. Aí você já fica preocupado, porque o seu filho está consumindo muito açúcar. Aí ele está indo para a escola, você fala, mãe, pai, a tarefa eu não fiz. Aí você fala, poxa vida, esqueci a tarefa do meu filho e agora ele vai chegar na escola, não vai ter feito, vai falar para a professora e aí a professora vai achar que eu sou um pai, uma mãe assim, completamente desnaturado. Aí você para um tempo e olha para o filho, será que ele vai ser alguém um dia na vida? Será que ele vai crescer saudável, comendo tanto açúcar? Será que ele vai ser um bom profissional? O que vai acontecer com ele? Ok, essa foi apenas 1h30 do dia. Você chega, então, no seu trabalho e descobre que o seu colega de trabalho não foi, ou o seu funcionário não pode ir aquele dia para a empresa e você já pensa, como é que vai ser agora o dia?
o que nós vamos fazer? Já vai sobrar trabalho, mais trabalho para eu poder executar e fazer. E aí você já passa boa parte da manhã irritado com algum imprevisto que aconteceu logo no início do trabalho. Ok? Você chega, vai para o horário de almoço, passa, pega o filho na escola, e aí você pensa que a comida de ontem não dá para o almoço. Aí agora você vai ter que correr e passar num restaurante para comprar comida, para poder deixar em casa as coisas, tudo pronto. Então já é mais uma preocupação. E aí você corre, passa no restaurante, vai para casa, retorna para o trabalho, atenção, a correria do trabalho o dia inteiro, chega no final da sua jornada de trabalho, vai para casa, chega em casa, o que tem que fazer? Tem que arrumar a casa. Tem que colocar as coisas no lugar, tem que colocar a roupa na máquina, tem que estender a roupa, tem que pensar o que vai fazer na comida do outro dia, tem que ver o que aconteceu durante o dia, tem que fazer as tarefas com o filho, faz o jantar, é aquela velha pergunta de adulto que eu já falei aqui em outros domingos, né? O que nós vamos comer hoje, né? Porque só adulto tem essa preocupação. E aí você vai dormir. Você vai dormir, e agora é interessante isso. Você pega o celular, na verdade, antes assiste os noticiários. Não são bons os noticiários. E aí você já fica preocupado com a pandemia, porque agora tem a nova variante Delta. Como vai ser, se a vacina funciona ou não funciona. Aí você já fica preocupado, se vai ter terceira dose, se não vai, se vai tudo voltar ao normal, quando isso vai acontecer. Você deita preocupado e agitado. No meio da noite, você tem um sonho. Assim, vamos pegar assim um sonho. Vamos supor, você sonhou que perdeu os dentes. Pega o celular de madrugada e pergunta: significado de sonho. Perdeu os dentes. Morte, doença. Acabou sua noite. E no outro dia começa tudo de novo. Percebe como que nós passamos, e aí de diferentes formas. Eu peguei aqui uma família qualquer, ou pode ser a nossa família, mas como que em diferentes formas nós passamos boa parte do nosso tempo preocupados com alguma coisa. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Para que tanta preocupação? Kevin DeYoung, em um artigo falando a respeito de preocupação, um grande autor, muito legal, você pode pesquisar a respeito dele na internet, ele vai dizer o seguinte: preocupação pode ser o pecado mais comum entre as pessoas normais. E agora você pode achar que isso não é muito encorajador, porque além de toda a preocupação que você tem, você descobriu que a preocupação às vezes é um pecado. Aí você fala, além de ficar preocupado por causa da preocupação, você preocupa porque é um pecado e agora você está mais preocupado ainda. E ele continua dizendo, ótimo, eu me preocupo com tudo. E agora, além da minha preocupação, eu vou me sentir mal por me preocupar e vou me preocupar com isso. Mas seja encorajador. Se preocupação é apenas uma parte de sua personalidade ou parte do que envolve ser mãe, ou estudante, ou empresário, ou o que quer que seja, Deus pode não fazer nada para ajudá-lo. Mas, se preocupação é um pecado, então Deus pode perdoá-lo. E isso, ajudá-lo, e por isso ajudá-lo a superar isso. Deus pode nos ajudar em meio às nossas preocupações. E essa é a boa notícia que nós temos para esta manhã. Para isso eu quero ler com você o Salmo 96. E como este início de série, no início deste culto, foi extremamente interessante, falando a respeito das preocupações dos imprevistos. Nós tivemos um imprevisto no comecinho, ali com o computador,
E eu que gosto das coisas, antes de começar o culto, muito bem ajeitadas e colocadas nos seus devidos lugares, a gente fica, e agora, o que vai acontecer? E começamos completamente agitados, comecei completamente agitado, e aí no meio do louvor, uma música que impacta as nossas vidas e que diz que o trabalho pertence ao Senhor. E nós precisamos confiar e descansar nele. Isso já foi fantástico aqui, particularmente, aprendendo do Senhor, ter calma em nossos corações. Salmo 96 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, gente, perdão. Coloquei 96 aqui, 46. Vamos lá, volta um pouquinho. Perdão. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Que neste cenário, ó Deus, de agitação e de preocupações que estamos vivendo, que voltar para a sua palavra e pela ação do teu Santo Espírito, ó Deus, em nossos corações, essa calma, essa confiança, ó Deus, venha penetrar, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, de tal forma, ó Pai, que possamos ter calma, descanso em nossos corações. No nome de Jesus, fale conosco. Amém. Deixa eu trazer para você um pouquinho do contexto. Se você olhar o subtítulo desse salmo, vai estar escrito: ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano. O que isso quer dizer? Este era um salmo para ser cantado durante as reuniões solenes, durante os cultos, conduzido pelos mestres de canto, conduzido ali para aqueles que estavam conduzindo o momento de louvor. Esse salmo foi composto pelos filhos de Corá, ou seja, levitas, aqueles que trabalhavam no templo, aqueles que trabalhavam para que as pessoas pudessem vir ali a preparar, prestar culto ao Senhor. Mas aqui ele está dizendo, em voz de soprano. O que quer dizer? Em vozes agudas. Ou seja, seria um salmo de triunfo, um salmo de vitória, um salmo de alegria, um salmo de exaltação. Por isso, cantado com essas vozes, com vozes agudas, com vozes altas, para que possa ser cantado dessa forma. E o tema central deste salmo é que Deus é o nosso refúgio. Deixa eu trazer para você dois cenários que, provavelmente, esse salmo foi escrito durante um desses dois cenários. Provavelmente. Primeiro cenário, durante a libertação e a vitória do rei Josafá. O rei Josafá recebe a notícia que outros povos violentos e fortes estava chegando próximo ao povo de Israel, e este povo veio para assolar, para derrotar o povo de Israel. Geralmente seria assim, uma grande nação contra uma pequena nação. Um grande exército contra um exército mais fraco. O rei Josafá sabia que eles não iriam ter chances diante desta batalha.
E o que ele faz ele passa a buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele se coloca diante do Senhor. No livro segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 22, veja o resultado disso. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que quer dizer isso? Os inimigos que vieram contra o Senhor começaram a lutar contra eles mesmos, de forma completamente inexplicável. E quando eles acordaram no outro dia, o que eles encontraram? Somente os corpos, um exército completamente derrotado. Não houve sequer uma batalha contra Israel. Segundo cenário, e esse é bem interessante, está lá registrado no livro de Isaías, contra o rei Ezequias. E o livro de Isaías diz, capítulo 37, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. O que aconteceu neste contexto? O rei Senaqueribe enviou o seu porta-voz diante de Ezequias, falou com Ezequias e disse, olha, o nosso exército está lá fora. Vocês vão continuar caminhando, vocês vão continuar aí dessa forma, vocês vão se render, confiando, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês que é forte, que é poderoso? Ezequias, então, se colocou numa situação onde ele rasgou as suas vestes, onde ele passou a buscar ao Senhor, e o resultado é que Deus ele feriu 185.000 homens. E eles venceram. O povo de Deus venceu sem nenhuma batalha, sem lançar uma flecha sequer. Esses dois cenários parecem cenários propícios para que o povo de Deus cantasse, venham, vejam o que o Senhor fez. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso consolo bem presente na hora da tribulação. Mais ainda, esse salmo ele é muito significativo para a nossa igreja, porque é o salmo que inspirou Lutero a escrever a música Castelo Forte, em um momento de perseguição, em um momento de luta, em um momento de perigo, em uma noite onde os relatos de Lutero, ele chega a dizer que tamanha era a sua aflição e a sua angústia, que parecia que aquele quarto, que aquele castelo que ele estava tomado por espíritos malignos, tamanha a sua dor ali, a sua angústia, a sua aflição naquela noite. Ele passa a meditar no Salmo 46 e ele escreve um hino que é, assim, para nós, um grande referencial da fé reformada, que é Castelo Forte. Ele diz que Castelo Forte é o nosso Deus. Diante de todos esses relatos, esse contexto ligado a este salmo, eu volto a perguntar, para que tanta preocupação em nossos dias? Para que tanta preocupação se Deus é poderoso? Veja do versículo 1 ao versículo 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E vamos até aqui por enquanto. Refúgio aqui quer dizer um abrigo da chuva e do temporal. Quando chegam os momentos difíceis, quando chega a tempestade na nossa vida, e as tempestades elas chegam, Ele é o nosso refúgio. Fortaleza aqui fala a respeito de uma estrutura forte, de uma estrutura política, de uma estrutura militar. Fortaleza fala a respeito das grandes cidades, as cidades refúgios que existiam nesta época. Eram cidades com muros altos, com torres altas, com muros onde cabia um grande exército, cidades impenetráveis. Quando ele fala que
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele está se lembrando destas cidades, com muros altos, fortes, onde ficava ali um grande império, onde provavelmente morava ali também um grande político, um rei naquela cidade. Uma cidade difícil, provavelmente quase impossível de ser derrotada. E aí, quando nós nos colocamos diante das nossas preocupações, o salmista ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diante das nossas preocupações do dia a dia, qual é o nosso refúgio? Qual é a nossa fortaleza? Qual é o nosso abrigo? Aonde você se esconde? Para onde você corre? O que traz a sensação de conforto, proteção e segurança para a sua vida? E aí talvez você possa dizer e falar: Bernardo, você não me conhece. Eu sou uma pessoa extremamente importante, tenho um alto cargo em uma determinada empresa, moro em um condomínio muito seguro, tenho uma portaria 24 horas, tenho uma ronda durante todo o dia e a noite, não temos casos de assalto. E lá na minha casa eu estou completamente seguro, viu? Eu sinto totalmente essa segurança. Ou senão você diz: não, eu moro num prédio, e neste prédio eu moro num andar, e ali eu confio muito nisso, nessa segurança. Ou você pode escolher qualquer outra coisa para poder afirmar ou reafirmar onde você se escora, onde você se esconde, onde você busca segurança e abrigo. Mas o que o salmista está dizendo é que somente Deus pode ser o nosso socorro, que somente Deus pode ser o nosso abrigo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Charles Spurgeon ele vai dizer o seguinte: não os nossos exércitos ou os nossos fortes. A vanglória de Israel é em Jeová, o único Deus vivo, verdadeiro. Outros ostentam seus castelos inconquistáveis, colocados sobre rochas inacessíveis e protegidos com portões de ferro. Mas Deus é um refúgio muito melhor na hora do sofrimento. Deus é aquele que pode trazer refúgio, consolo, fortaleza para as nossas vidas, nos momentos de luta, nos momentos de preocupação. E veja como o salmista ele continua: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, ainda que acontecesse um grande terremoto e tudo viesse a ruir, ainda que acontecesse um grande terremoto e as fortes cidades com grandes muros poderosos viessem abaixo. E versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem na fúria, os montes se estremeçam, ainda que acontecesse grandes temporais e tsunamis, e sim, nessa época, o povo já presenciou, já testemunhou a respeito destas catástrofes. Que o salmista está dizendo: ainda que acontecesse uma enorme catástrofe em nossas vidas, eu posso confiar no Senhor. Mas esses eventos que o salmista está dizendo, ele está ilustrando apenas o que significava os inimigos do povo de Israel, os inimigos do povo de Deus. O sentimento que eles tinham quando esses inimigos estavam chegando, estavam próximos para tentar conquistá-los. E sabe, queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos o relato de Jesus falando a respeito desses dias, falando a respeito desses eventos e como nós vamos enfrentá-los. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 10 a 11 diz: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus.
Mas veja, depois ele vai trazer um relato ainda sobre o que irá acontecer. Mas veja o versículo 28. Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Acima de toda catástrofe, acima de toda a pandemia que nós estamos vivendo, acima de todo o desastre que nós estamos vivendo, nós podemos erguer a nossa cabeça e olhar para Cristo Jesus. Porque Ele venceu. A nossa redenção, a nossa esperança, a nossa força, o nosso refúgio, o nosso consolo, não está em nada que nós possamos olhar, construir e obter. Mas antes reconhecemos que o Senhor é quem nos dá. Que o Senhor é quem acrescenta em nossas vidas. Para que tanta preocupação? Muita calma nessa alma. Deus é poderoso. Deus é um Deus forte. Deus é um Deus presente. Um Deus poderoso. Um Deus que está conosco e que nós podemos correr em direção a Ele. Para que tanta preocupação se Deus está presente? Veja, do versículo 4 ao versículo 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deixa eu voltar um pouquinho e trazer um contexto para vocês. Jerusalém era uma das poucas grandes cidades da época que não estava próxima a um rio. Antes, Jerusalém estava construída em um monte, em um alto monte. Não tinha rios próximos a Jerusalém. No relato de 2º livro de Reis, capítulo 20, versículo 20, diz que Ezequias fez um aqueduto de maneira que a água pudesse chegar dentro da cidade. Porque o que os inimigos faziam quando queriam lutar contra Jerusalém? Sabiam que eles não tinham água, que os recursos seriam difíceis. Então eles sitiavam Jerusalém, cercavam Jerusalém, para que o povo não pudesse sair e os recursos não pudessem entrar. E eles ficavam em apuros ali dentro. Mas aí, então, a Bíblia nos conta que esse grande rei, um engenheiro da época, providenciou para que eles pudessem ter ali. Mas isso é um provável contexto, ok? Quando nós lemos o livro de Salmos. Mas o que nós olhamos aqui é que não era isso que trazia paz para eles. Não era isso que trazia conforto e segurança para eles. E aí nós vemos o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. O Deus que é um Deus altíssimo, um Deus sublime, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus grande, Ele fez morada no meio do seu povo. E Jerusalém era esta cidade, o local onde as pessoas vinham para prestar culto, o local do templo do Senhor, o local onde as pessoas se apresentavam diante do Senhor. E por causa disso, a certeza da presença do Senhor junto com eles. Por isso eles dizem, jamais será abalada. Deus a ajudará desde bem cedinho. Deus já ajudará desde antes da gente acordar. O Senhor já está conosco, Ele está no meio do nosso povo. As nações podem gritar, os reinos podem ficar abalados. Mas basta uma palavra do nosso Deus e a terra se dissolve. Basta uma palavra. E aqui no contexto, o salmista está falando a respeito das nações inimigas. Eles podem gritar, eles podem bravejar, eles podem colocar diante de nós os seus carros, os seus cavalos, os seus grandes exércitos. Eles podem brigar entre eles. Pode haver uma grande guerra, mas basta uma palavra. E Deus, Ele
dissolve a terra. Diante das lutas que nós estamos vivendo, diante das preocupações, qual é a voz que tem falado ao seu coração? Para quem você tem dado ouvidos? Qual é a voz que traz calma para o seu coração? Qual é a voz que traz a certeza de uma presença? Da presença de um Deus Altíssimo, que está conosco. Qual é a voz que tem trazido o norte para a sua vida? Precisamos voltar para a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor e saber: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é somente quando ouvimos a voz do Senhor, quando temos a certeza do seu poder, quando temos a certeza da sua presença em nossas vidas. Caso contrário, as preocupações entram e tomam conta, os inimigos ficam ao nosso redor, as situações difíceis ao nosso redor, e nós vamos nos perguntar: o que eu vou fazer agora? Você pode até confiar em algum recurso que você possa ter, mas o que traz essa garantia é a presença do Senhor. Muita calma nessa alma. Para que tanta preocupação? Se Deus ele está presente. Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, se o Deus Altíssimo e Poderoso, Ele vive e reina, e a palavra do Senhor diz que Ele está assentado em um alto e sublime trono, e nós podemos olhar para este trono e ter a certeza, através do Teu Santo Espírito, da Sua presença em nossas vidas aqui hoje. Buscar a presença do Senhor. Terceiro, para que tanta preocupação? Se Deus nos dá a paz, e somente Ele. Veja do versículo 8 ao versículo 10. Do versículo 8 ao versículo 9, nós vemos um convite do salmista dizendo: venham e vejam o que o Senhor fez. Venham e vejam como o Senhor trabalhou, o que o Senhor fez em nossa cidade. E nós voltamos ao contexto, aos dois possíveis contextos do rei Josafá e do rei Ezequias, onde eles estão convidando o povo para ver: olha, nós não levantamos uma única espada. E onde estão os nossos inimigos agora? Veja que é o Senhor que termina com a guerra, que é o Senhor que despedaça o arco, que é o Senhor que queima os carros. É o Senhor, é quem fez esta grande obra. Por causa disso, então, a partir do versículo 10, o salmista vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos aqui não se mexam, não mexam em nada. Descansem, fiquem em paz. Fiquem em paz. Mas sabe o que muitas vezes nós fazemos? Arrumamos com o que nos preocupar. Enquanto o Senhor está dizendo: eu estou cuidando de todas as coisas, o tempo está passando, está dizendo: olha, veja o que Deus está fazendo. Nós arrumamos com o que nos preocupar, nós arrumamos com o que encher a nossa agenda de coisas. Buscamos, às vezes, parece que buscamos a preocupação. Mas a palavra do Senhor nos ordena: aquietai-vos. Olhe para o Senhor, e o texto continua: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra. O que o salmista ele está dizendo é que, está apresentando, Ele é o Deus poderoso, que nós não precisamos temer as tribulações do presente, que nós não precisamos temer o futuro, porque Ele é o Deus exaltado. Ele é o Deus que venceu, Ele é o Deus poderoso. Quando nós olhamos para o hebraico, serei exaltado entre na terra, serei exaltado no céu. E quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus, Jesus aparece para os seus discípulos, depois de morrer pelos nossos pecados, pagar o preço da nossa morte e ressuscitar. Ele aparece caminhando em seus discípulos preocupados.
que nós vamos fazer? Ele chega diante dos seus discípulos e diz: paz seja convosco. A paz, porque Ele venceu, Ele ressuscitou, Cristo exaltado, Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. Ele nos diz: paz seja convosco. E por causa disso nós podemos ter a certeza dessa paz e deste consolo em nossas vidas. Muita calma nessa alma. Eu sei que os tempos são difíceis. Eu sei que as preocupações da semana, das lutas do dia a dia são difíceis. Os imprevistos que acontecem, mas muita calma. Para que tanta preocupação? Se Deus pode te dar a paz. Se Deus é quem traz paz para o seu coração. Há algum tempo, ouvindo um professor meu contando a história, ele estudou nos Estados Unidos e ele conta a história, um relato de um pastor que ele conviveu nos Estados Unidos e desde pequenininho, o filho deste pastor sofria de doenças renais, desde pequenininho, uma vida inteira de lutas, e o filho dele, Miqueias, desse pastor, depois veio a falecer. Mas esse professor conta que ouviu o relato deste pai, que estava assim, vendo o seu filho partir. E esse pastor, ele diz: estou sentado à cabeceira do meu filho, à beira da morte, às 3h48 da manhã. Choro como louco. Bertrand Russell disse uma vez que ninguém pode se sentar à cabeceira de um filho à beira da morte e acreditar em Deus. Eu discordo com toda a minha força. Minha fé é o que me fortalece. De outra maneira, como poderia suportar isso? Não podemos fazer mais nada. Nada mais satisfaz minha alma. Eu adoraria salvar meu filho. Eu facilmente daria minha vida pela dele. Mas Deus não escolheu esse caminho para nós. Ele escolheu um vale de lágrimas, mas Ele irá atravessá-lo conosco. Em nenhum momento o Salmo disse que não teríamos lutas, não teríamos tristezas, não teríamos aflições. Mas ele diz que o Senhor está conosco. Que o Senhor está caminhando junto conosco nesses momentos. Sexta-feira, tive um café com o William, muito edificante. No meio dessa conversa com o William, falando sobre algumas situações, o William me contou sobre um pastor que ele viu. Depois de um desastre no Rio de Janeiro, uma mãe perdeu o filho, e esse pastor foi fazer o velório deste filho, e a mãe perguntou para esse pastor, onde estava Deus? Isso mesmo, né, William? Onde estava Deus quando o filho dela foi vítima daquele desastre? E aquele pastor respondeu: no mesmo lugar, quando o filho dele foi crucificado em nosso lugar. Pagou o preço do nosso pecado, morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter o consolo no meio da aflição, para que pudéssemos ter uma nova esperança em meio ao mundo sem completa esperança, para que pudéssemos ser fortalecidos em um mundo onde tudo é passageiro, mas Ele é eterno, para que pudéssemos conhecer a sua graça e o seu amor. Ele se entregou por nós, pagou o preço dos nossos pecados, morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor. Não uma dor momentânea, de uma aflição momentânea que passamos aqui, mas a dor da distância e da morte eterna. Da aflição de um vazio, de olhar para as preocupações, de olhar para as agitações do dia a dia deste mundo e nos perguntar o que eu vou fazer, onde eu encontro socorro, onde eu encontro descanso, em um mundo um sistema onde não te proporciona um descanso.
palavra do Senhor diz que no Senhor nós encontramos. Existe um descanso. Existe um descanso para o povo de Deus, existe um descanso das preocupações. E o convite que a carta aos Hebreus fala é que nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus, colocar a nossa vida diante dele. Muita calma nessa alma, diante das preocupações, das lutas, porque o Deus, ele é poderoso, porque Deus, ele está presente, porque Deus, ele nos dá a paz. Nós vamos orar.